Mais de 360 milhões de eleitores dos 27 países da União Europeia foram às urnas nos últimos dias para escolher novos 720 eurodeputados que vão compor o Parlamento Europeu pelos próximos 5 anos. Os partidos chamados de extrema-direita aumentaram muito a sua representatividade em termos de assentos, vencendo inclusive nos países considerados de espectro político mais à esquerda do bloco, como por exemplo a França. O resultado fez com que o presidente Emmanuel Macron dissolvesse o parlamento francês e antecipasse as eleições legislativas. O Partido Popular Europeu, considerado moderado e de centro da atual presidente von der Leyen, conquistou 185 cadeiras e segue tendo a maior bancada do parlamento. Mas os partidos chamados de extrema-direita venceram em países importantes como França e Itália e ocuparam o segundo lugar na Alemanha, obtendo ao todo 131 assentos. No caso da França, o dobro em relação à Aliança Liberal liderada pelo presidente Emmanuel Macron. Com o resultado, Macron decidiu dissolver o parlamento francês e marcar novas eleições legislativas, já para o final deste mês. A nova formação do Parlamento Europeu, mais à direita, deve impactar não só nos assuntos internos do bloco, como imigração, segurança e guerra na Ucrânia, mas também deve mexer em temas globais, como as pautas ambientais, mudanças climáticas e transição energética, além das relações internacionais, como o Mercosul. E para ampliar esse assunto, nós convidamos o vice-presidente da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais e também especialista em relações internacionais, o Eduardo Faetti. Edu, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Rural Notícias. Eu queria saber se na tua avaliação essa composição um pouco alterada, né, do Parlamento Europeu, com o espectro político mais à direita, pode mudar um pouco as relações, os rumos das relações comerciais do bloco europeu, principalmente aqui com o Mercosul. Ou você acredita que não deve mudar nada, hein? Boa noite, Edu. Boa noite, Petri. Satisfação de estar aqui com vocês. Eu acho que tem uma perspectiva de mudança razoável, mas ainda depende de um conjunto de composições políticas, né? Como nós vemos aqui no Brasil. De fato, a extrema-direita ganhou 2 pontos percentuais no Parlamento Europeu, a direita mais conservadora, né, o centro-direita, também perdeu 3 pontos. A maior perda foi dos ecologistas ambientalistas, com 3 pontos percentuais, diminuíram de 10 para aproximadamente 7, e, de fato, há uma composição mais à centro-direita do Parlamento Europeu, mantendo a liderança dos conservadores. Isso é muito importante, né? Porque os conservadores, de fato, têm um posicionamento de protecionismo ou de proteção maior às estruturas produtivas da Europa. Então, dependendo dessa composição, poderá haver alguma possibilidade da gente avançar nos acordos do Mercosul com a União Europeia, considerando que Macron já tinha avisado, né, que não faria a assinatura desse acordo de jeito nenhum. Mas, com a perda e com a perda de poder dele, principalmente na França, um país essencialmente socialista, pode ser que abra a oportunidade para a gente avançar nisso também. Em relação às pautas ambientais, Eduardo, a gente viu recentemente vários tratoraços, né, na Europa de agricultores insatisfeitos com as políticas ambientais que aumentavam os custos de produção em toda a Europa. Fala-se também da questão dos subsídios, né? A Europa é muito subsidiada pelos governos também. Como é que você vê essa questão dos subsídios e também dessa pauta ambiental? Bom, a questão ambiental ela é fundamental para todos nós, né? Nós estamos numa única casa chamada planeta Terra, né? Obviamente, isso nos traz questionamentos, reflexões importantes quanto à pauta ambiental, que eu acho que todos nós, seres humanos, deveríamos, de fato, nos preocupar de forma responsável e objetiva. É claro que a União Europeia
tem uma narrativa e uma forma de abordagem desse assunto, tentando, claro, elevar as proteções para os seus sistemas produtivos ou para as áreas, né, principalmente relacionadas ao agronegócio. Mas, objetivamente, temos uma oportunidade. Eu acho que o Brasil, especificamente, tem um dos maiores ativos ambientais do mundo, né? Obviamente, estou falando aqui da Amazônia, de pelo menos 6 biomas classificados, né? Um território continental com climas completamente diferenciados e uma possibilidade de cultivo de tudo que existe basicamente na face da terra, a gente pode produzir aqui no nosso riquíssimo país. Então, a nossa agenda ambiental, ela é importante, e o que eu acho que é importante destacar é que a gente precisaria mudar a nossa posição de sermos liderados na agenda ambiental para liderarmos a agenda ambiental de acordo com os nossos interesses, os interesses do agronegócio, os interesses da indústria, os interesses do povo brasileiro, como a gente tem visto que tem sido relegado a um segundo plano. Então, a questão ambiental, ela é fundamental. A Europa vai continuar utilizando isso como forma de proteção dos seus sistemas produtivos, dos seus agricultores, dos seus pecuaristas, da produção de proteínas, não há dúvida nenhuma. Afinal de contas, eles têm praticamente 500 milhões de habitantes para alimentar, e eles não podem deixar de ter esses sistemas produtivos funcionando de forma objetiva, né? Porque isso é uma questão, inclusive, de segurança alimentar do continente europeu. E nós, por outro lado, precisamos avançar nessa agenda de forma responsável, de forma estratégica e nos posicionarmos para que a gente consiga obter os ganhos necessários. Recentemente, em 2023, a União Europeia aprovou uma legislação chamada CS3D, que é uma diretiva due diligence de sustentabilidade corporativa, a qual prevê que qualquer alimento que seja, na verdade, qualquer produto, mas em especial os alimentos, portanto, de uso humano, que sejam utilizados vendidos na Europa, eles objetivamente vão ter que ter uma diligência da sua cadeia de fornecimento. E isso é fundamental para nós brasileiros que somos fornecedores de produtos na Europa. Tá certo. E é importante lembrar também que esse mesmo Parlamento Europeu criou, né, a lei que proíbe a importação de qualquer produto que venha de áreas desmatadas. Por isso a importância desse assunto aqui no Rural Notícias. Eu conversei com o Eduardo Faetti, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais. Obrigado, Edu, mais uma vez pela participação aqui. Uma boa noite. Até uma próxima. Obrigado, até uma próxima. Até uma próxima.